Meu nome é Rafael e a aula de hoje eu falarei um pouco sobre a estrutura básica de diretórios do sistema Linux, certo? Bem, vou falar um pouco sobre a raiz do sistema. Essa é a minha distribuição, vocês podem ver, Ubuntu 8.04 é a versão que eu estou utilizando, mas já está disponível a versão 9.04. É uma distribuição lançada a cada 6 meses, certo? Então, mais informações www.ubuntu.com. Bem, em locais, eu vou clicar em computador, certo? Eu vou falar um pouco aqui. Eu coloquei meu pendrive, unidade de CD, disquete. Realmente a máquina que eu estou usando tem unidade de disquete. E o sistema de arquivos. O sistema de arquivos aqui seria o C do Windows, certo? Vou voltar aqui. A mesma coisa que seria a unidade de CD seria o D, o E, o F, não sei quantos HDs você tem. O Windows ele trata dessa forma, para cada unidade que ele vai montando, que ele vai percebendo que tem no seu sistema, ele vai atribuindo uma letra seguinte. Aqui no Linux não funciona dessa forma. Os dispositivos recebem os seus nomes, que você tem, por exemplo, meu pendrive se chama Rafael. O rótulo dele no Windows é Rafael, então ele vai ser reconhecido pelo Linux como Rafael e não como Rafael F, dois pontos. Não, é Rafael e pronto. Não importa a letra, não existe isso. Então vamos entender aqui um pouco do sistema de arquivos. Vou maximizar a tela, certo? Primeiro diretório. Esse aqui é o corpo do Linux, certo? Do Ubuntu. As distribuições variam um pouco, certo? Não muito. Então, mas o básico mesmo, eles possuem muita coisa em comum. Um diretório bin, certo? Contém os arquivos dos programas, do sistema operacional em si, que são usados com frequência pelo usuário. Por exemplo, bin, certo? São os exes da vida, né? No caso do Windows, que são os executáveis, a mkd, mount, que são os comandos, alguns comandos, mv, nano, nano é um programa, certo? Então aqui são alguns utilizados frequentemente pelo usuário. Boot, todas as informações do boot está aqui presente, certo? Todas as informações do boot está aqui. O grub, ó, inclusive o grub, que é o grub, ele é responsável pelo boot. As mensagens iniciais que dá, você vai contando de 1 até 3, ou pressione ESC para escolher outra alternativa. Então se chama grub. Existem, pelo menos que eu conheço, é o grub e o lilo. Não sei se existe algum outro inicializador do Linux. Creio que sim. Então vamos subir, ó, aqui o caminho, vamos subir até a raiz. CD-ROM, vocês podem ver que tem uma setinha. Na verdade isso aqui é um link. Ele só é representativo, esse diretório, certo? Porque o CD-ROM, quando você coloca um CD ou um DVD, você pode acessar por aqui, que é um link, ele está direcionando para outro local, que é onde realmente ele está montado. Que vou mostrar para vocês onde fica, certo? O dev contém os arquivos usados para acessar dispositivos, certo? Existentes no computador. Por exemplo, vou abrir aqui o dev. Todos os discos do Linux recebem uma codificação. Por exemplo, quando é IDE, SDA, SDA1, SDA2, SDA3, SDA4. CD, aliás, SATA, já é SDB, certo? Então ele faz essas distinções, ele coloca sempre SD. Então, por exemplo, tem um comando na aula de comandos, vou explicar agora. Na aula de comandos básicos, eu realmente preciso fazer isso aqui para entender um pouco. Por exemplo, meu HD, como vocês podem ver aqui, ó, dev SDA1 é o meu HD e dev SDA5 é a minha memória swap, certo? Ele pegou esse SDA2, fez uma extensão para SDA5.
Isso aqui na aula de comandos vai ficar melhor explicado. Meu pendrive ele é montado como sendo o SDB1, certo? Tudo em dev. Então o que você precisa saber? O dev contém arquivos usados para acessar dispositivos existentes no computador. Ponto. Certo? Vamos voltar aqui. Após eu explicar esses diretórios de forma superficial, eu vou dar umas dicas de sites e apostilas mesmo que vocês podem ter mais informações, etc. Esse diretório ele tem os arquivos de configuração do seu computador, por exemplo. Tudo que diz respeito ao vídeo se encontra nessa pasta X11, que é o servidor, certo? Desktop, ele que carrega as janelas, é o servidor X, assim conhecido. Então aqui eu tenho instalado o Fluxbox, que é uma outra interface gráfica. Isso aqui é só para vocês perceberem que existem uma boa organização. Arquivos de configuração, né? Então vamos ver aqui outra configuração. Aqui tem configurações desse programa, Remaster Sys. Essas RCs eu prefiro não comentar agora, porque na apostila que eu vou mencionar no final, ele fala detalhadamente todos esses diretórios, um por um, que é cada um e o que se encontra. Ó, OpenOffice, certo? Que tem as configurações do OpenOffice. Então essa pasta etc etc é uma ótima, mas etc é exatamente, são as pastas que contêm, certo, arquivos de configuração do seu computador, certo? Parte de energia, ó. Parte de impressão, que é o servidor CUPS, certo? Vamos aqui para a raiz. Próximo diretório, Home. Bem, o diretório Home contém os arquivos dos usuários. Por exemplo, aqui eu tenho 3 usuários, certo? O que eu estou logado agora é o Rafael. Aqui é um usuário de sistema mesmo, que eu criei, que é a empresa que eu trabalho, se chama INAS, né? Industrial do Ceará. Então eu criei uma conta nessa máquina para poder acessar, usar normalmente. Comercial foi um outro usuário que eu criei. Então assim, são 3 usuários. Você pode ter você, sua esposa, seu filho, vários usuários terão pastas diferenciadas, certo? É a pasta Home. Depois eu vou falar um pouco dessa pasta Home, que é exatamente essa pasta pessoal. Pasta pessoal é a pasta Home, certo? Ó, Home Rafael. Então na verdade aqui Home Rafael, minha pasta pessoal, que é mostrada aqui, e aqui são os links dentro da sua pasta pessoal. Bem, isso aqui eu prefiro não comentar agora. Lib são as bibliotecas compartilhadas pelos programas do sistema e módulos do kernel, certo? Então são todas as bibliotecas que os programas utilizam e o próprio kernel também. Lost File a gravação de local para gravação de arquivos e diretórios recuperados, certo? Então cada partição possui seu próprio Lost Found. Mídia, a partir algumas distribuições começaram a vir com essa pasta mídia. Antes creio que seja por conta do kernel, não sei ao certo. Antes pendrive, CD-ROM e outros dispositivos eram criados, certo, aqui no MNT.